Eu confesso que essa recepção aqui da Como, o Nilson também, eu creio que compartilha de mim, é com muita alegria. Eu quando falo que eu defendo, eu sou presidente do Oeste, Jorge Flores Júnior, os irmãos estão com o cartão, sou presidente da Confederação Sinodal Oeste de Belo Horizonte, de homens presbiterianos, estou no meu 5º mandato consecutivo, estou caminhando para 10 anos no mandato, e quando eu falo de UPH, o peixe, o iote, ele significa Jesus, o Salvador dos homens. Mas eu defendo a liderança masculina, o trabalho masculino. E a UPH é uma estrutura nossa da igreja. Então a UPH é uma força de integração, como é o CP, a UPA, a UMB, a SAF, é uma força de integração. E o nosso lema é: eu vos farei pescadores de homens. Então, se Jesus é o Salvador dos homens, e ele fala, e eu vos farei pescador de homens, veja tão grande é a nossa responsabilidade. Na última organização de UPH que nós fizemos na colônia Santa Isabel, ali em Betim, eu trouxe na iniciativa que em 2014, quando eu conheci a Catedral Presbiteriana Unida, no centro de São Paulo, onde está hoje instalada a Cracolândia, em frente à Catedral, onde os irmãos estão se reunindo no Mackenzie, porque não tem condição de adentrar o templo, uma catedral tão bonita, porque a pessoa está tudo concentrando ali em frente à igreja. Pode ser segurança, então nós estamos reunindo no Mackenzie. Mas essa história dessa igreja, ela tem uma curiosidade que ela foi a segunda igreja de São Paulo em 1900, nós estamos em 2022. Ela foi organizada com 5 membros, e ela se juntou à congregação de Filadélfia com 12 ou 14 membros. Veja, juntaram as duas, uniram, se tornou a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. E nisso, às vezes, nós desconsideramos de um grupo pequeno e não sabemos o quanto Deus tem reservado para esse grupo crescer. Aqui poderia o pastor Márcio, que chegou aqui, tinha 12 pessoas. Pela misericórdia de Deus, esse grupo cresceu e há de crescer, porque é assim que Deus quer que ide por todo mundo, eu vos farei pescadores de homens, ide por todo mundo propagar o Evangelho. E essa igreja unida, naquele período, em 1992, ela começou a multiplicar. Ela já começou o trabalho de evangelização, de missão, e organizou, e começou ali, foi lá em Pinheiros. A igreja presbiteriana de Pinheiros, nós conhecemos hoje, é filha da Unida. Um grupo de irmãos como nós aqui, não tinha muito mais do que nós não, foram fazer evangelismo naquela região de Pinheiros. Aí um irmão cedeu um local para fazer as reuniões. Depois teve uns problemas lá, porque alguns irmãos não estavam aceitando, não pôde se fazer mais a reunião naquele local. Aí um outro irmão, para você ver, uma pessoa, mas uma segunda pessoa, disponibilizou um outro espaço para os irmãos se reunirem. E hoje a igreja de Pinheiros, na igreja presbiteriana do Brasil, ela nasceu assim. 5 homens, 5 igrejas, 12 ou 14 de uma congregação, formaram a Unida. 2 anos depois começou o trabalho da igreja presbiteriana de Pinheiros, que é para lá de Centenário. Então, é para nós ver que sermos pescadores de homens, irmãos. Não é trazer aquela multidão, aquela coisa. Não. Deus, às vezes, chega perto do presbítero e faz o presbítero. Você tem uma responsabilidade no meio da liderança como presbítero. Chega perto do irmão que foi batizado recente. O irmão ali que já deve ter ido no show de Titãs também, já foi. Eu fui nos velhos show de Legião Urbana, Titãs, cortava o cabelo, com o Arnaldo Antunes, fiz isso, fiz um tanto de coisa. Mas Deus, chegou uma época da minha vida que Deus falou assim: eu quero que você trilhe por este caminho. E assim estou sendo até hoje.
Convido os irmãos que abram suas Bíblias em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Um texto até que eu falei no Laranjeiras, você lembra? Você vai lembrar. Segunda carta de Paulo, capítulo 5, a partir do versículo 18 até o versículo 1 do capítulo 6. O título é o Ministério da Reconciliação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a 6. Eu vou ler, os irmãos me acompanhem. O título é o Ministério da Reconciliação. Assim diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Este era o Paulo, que eu falei com o irmão, o Paulo que é o testemunho dele diante dos cristãos antes de conhecer verdadeiramente Cristo, né? Era um testemunho de vergonha, porque ele, por mais que fosse um fariseu, um especialista da lei, a cidadania romana, ele tinha as qualidades, mas ele era um perseguidor de cristãos. E quando o texto fala sugestivo, o Ministério da Reconciliação, Paulo fala algo interessante. Ele fala: ora, tudo provém de Deus. Quando tudo provém de Deus, irmãos, nós podemos imaginar que aí está a providência e a soberania de Deus, porque se provém dele, aqui fala que o plano dele, que nos reconciliou consigo mesmo, ele nos reconciliou com ele, por meio de Cristo. Cristo, a Bíblia, ela é cristocêntrica. Então, Cristo é justamente este elo de ligação de nós, decaídos, pecadores, falhos, depravados, com Deus Todo-Poderoso, que exerce soberania e governo. E não somente nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, ele nos deu o ministério da reconciliação. Veja, irmãos, ele nos deu, além de reconciliar, nos deu o ministério da reconciliação. E esse ministério da reconciliação, irmãos, fala que a saber que Deus estava em Cristo, tanto pela obra da criação, a redenção e a consumação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, mas não imputando, irmãos, aos homens as suas transgressões. Reverendo Reverendo Lugero, ele falava assim: irmãos, quando você é justificado perante Deus, Deus não vê o irmão Abel, ele é um pecador, como nós somos. Deus não vê, mas vê Cristo, irmãos, no seu lugar. Deus vê Cristo no seu lugar. E nisso somos justificados pela fé, porque essa fé é uma fé regeneradora que Deus coloca no coração do homem, porque o homem por si próprio, ele não tem condição de se manifestar perante Deus, porque é através de Cristo, não de nós, é incondicional a nós. Então essa fé regeneradora é que vai criar em nós o arrependimento para a justificação em Jesus Cristo. Amém? Então, e fala que, não imputando aos homens as suas transgressões, ele nos confiou a palavra da reconciliação.
De sorte, fala aqui Paulo, que somos embaixadores em nome de Cristo. Veja, irmãos, a primeira condição que eu queria deixar para os homens aqui da igreja de Florestal. Irmãos, Paulo fala, de sorte, somos o quê? Embaixadores. Guarda essa palavra, irmãos. Em nome de Cristo. Como se, aqui tem uma conjunção que fala, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Veja a responsabilidade, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, Paulo fala aqui, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Palavra pesada de Paulo. Nós somos, irmãos, de sorte, embaixadores, porque Deus está nos reconciliando através de Cristo e nós somos embaixadores. Nós sabemos que o embaixador, aquele, por exemplo, tem um embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, dentro da embaixada é um pedaço dos Estados Unidos, então ele está ali representando o país dele, aqui no nosso país. Então, ele tem justamente essa responsabilidade. E fala que nós, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus através da justificação. E o versículo 6, versículo 1 do capítulo 6 diz: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Essa graça de Deus, que é obra da redenção, que Deus reconciliou com os homens através de Jesus Cristo. Irmãos, então se nós falamos, nós somos o quê? Embaixadores. E somos cooperadores. Então está fácil. Concorda? Não está fácil a vida cristã dessa forma? Nós somos embaixadores e cooperadores, assim diz Paulo. Mas, irmãos, nós sermos embaixadores e cooperadores, né? Não é fácil. Para os homens aqui que estão chegando, aqueles que batizaram, os anciãos, aqueles que estão mais tempo, o pastor Márcio aqui, os missionários, os outros irmãos, presbítero, diácono. Irmãos, ser embaixador e ser cooperador não é fácil. Veja o versículo 4 ao versículo 10, no mesmo capítulo 6. Acompanhe por gentileza. Paulo fala: pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no espírito, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amém. Glória. Esses são os embaixadores, os cooperadores na obra de Deus. O moto da nossa PH é confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. E eu estarei pescadores de homens. Nós como embaixadores e cooperadores. Vamos pular lá para o capítulo 7, versículo 5, a chegada de Tito. No capítulo 7, a partir do versículo 5, vou ler, os irmãos me acompanham até o versículo 7. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada,
mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos a vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Eu imagino o pastor Márcio aqui, quando chegou, tinha um grupo pequeno, e quanto mais iam chegando os homens, as irmãs, os irmãos, os jovens, as crianças, iam agregando, eu imagino da alegria, da felicidade dele, a responsabilidade aqui na congregação, né? E aqui Paulo fala justamente quando Paulo foi na Macedônia e não encontrou Tito, o coração dele ficou angustiado, entristecido, porque Tito era um companheiro valoroso, e às vezes os irmãos aqui chegam, não encontram outros, não vem, não aparece ali, você fica ali, poxa, mas aquele irmão precioso não está comparecendo nas reuniões, no culto, nos trabalhos, o que está acontecendo? Mas aqui ele fala que quando Tito chegou, né, ele fala aqui, ó, nenhum alívio tivemos, porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, nenhum, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro, irmãos. Olha a dificuldade. Porém, Deus, a gente não falou que agora tudo provém de Deus? Provém Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Ti. Eu tenho certeza, quando chegou o irmão ali, qual é o nome do irmão? Flávio, o irmão chegou ali, chegou mais um. Senta aqui, irmão, seja muito bem-vindo, seja bem recebido no nosso meio, né? Não é eu que vou trabalhar no seu coração, não é o pastor Márcio, não é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar na sua vida, porque Ele é o nosso intercessor e o nosso mediador é Cristo. E aqui fala que não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, dos irmãos. Não somente conforto de Deus, mas dos irmãos, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. E quando nós participamos de uma reunião igual essa, para mim uma alegria, mas assim, eu vou embora daqui, mas com uma alegria no coração que vocês não imaginam. Capítulo 8, versículo 1. Então, se nós somos embaixadores e cooperadores, nós acabamos de ler que Deus nos conforta, né? Vamos ver se capítulo 8 diz: a oferta das igrejas da Macedônia para os povos da Judéia. Aqui tem um contexto até social, não vamos adentrar nesse contexto social, mas eu queria falar de uma outra palavra que é voluntariedade. Aqui fala também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia, as igrejas da Macedônia. Nós podemos dizer a graça de Deus aqui, a congregação, a igreja do Florestal, pela vida dos irmãos. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Então nós somos embaixadores, cooperadores, somos confortados por Deus e somos voluntários. Mas ser voluntário, irmãos, tem uma diferença em ser voluntário e exercer a voluntariedade. Qual é o nome do irmão? Vicente. Irmão Vicente, eu estou com o meu carro, imagina eu estar com o meu carro ali na rua. Aí o carro não está pegando e eu estou empurrando ele. Aí o irmão Vicente passa do meu lado, vê que eu estou empurrando o carro. Passa de lado, assim, vê o carro tá sujo, o carro assim, tal, está estragado, carro velho, não sei o que e tal. Mas eu chego perto do irmão Vicente e falo assim: irmão, você pode me ajudar a empurrar o carro? Aí, não, ajudo. Ele me ajudou a empurrar o carro. Então ele foi um voluntário. Mas, qual é o nome do irmão? Fábio. Estou com o mesmo carro, com o mesmo problema, aqui em cima na rua, eu estou empurrando o carro.
Fábio, né? Fábio. Fábio chega perto, meu irmão, você quer que eu ajude a empurrar o carro? Olha, irmãos, eu não pedi ele para me ajudar. Ele exerceu voluntariedade. Os dois foram voluntários, mas ele exerceu porque veio dele a manifestação de ajudar. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação, união fraternal. Então, a questão de você não basta ser voluntário, há de se exercer a voluntariedade, se dispor, dar um passo, procurar, almejar, caminhar junto com os irmãos. E nisso, fala que, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Olha bem, eles fizeram isso não por eles, mas pela vontade de Deus, porque às vezes aquela voluntariedade que o irmão Fábio exerceu ali para comigo, justamente Deus colocou no coração dele. E às vezes o irmão Vicente, Deus não havia colocado, mas Deus colocou no coração dele me ajudar. Algo que nós não sabemos aquilo como prover, mas Deus exerce sobre isso. Então, mas também se deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. E isso, irmãos, o exercício da voluntariedade, nós como embaixadores, cooperadores, somos confortados por Deus e exercemos a voluntariedade. Versículo 12, do capítulo 8, por gentileza. Versículo 12. Diz assim, ó: porque se há boa vontade, irmão, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Tá vendo? Se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Uma irmã que era minha mãe espiritual, que era da Assembleia de Deus, ela disse assim para mim assim, ela ofereceu já para 8 anos de câncer. E ela falava para mim assim: meu filho, ninguém pode dar aquilo que eu não tenho. Como que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Ninguém pode dar aquilo que eu não tenho. Se o irmão Eric, ele chega e fala assim: ó, você me dá aquela câmera ali, aquele pedestal ali? Eu falei assim: pode levar. Aí ele olha e fala assim: então ele está levando. Eu falei assim: como que eu vou dar aquilo para ele se não é meu? Então, a gente não pode dar aquilo que tem. Por isso que é Deus que imputa em nossos corações tanto a vontade como o querer em realizar. Por isso que fala: se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Vocês lembram da fé regeneradora que eu falei que Deus coloca em nossos corações? Vocês lembram que eu falei aqui justamente que Deus fala que primeiro deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Ora, tudo não provém de Deus? Tudo não provém de Deus? Versículo 16, 17, 18 do mesmo capítulo 8. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e mostraram-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros, e com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Então, irmãos, o ministério da reconciliação, que nós não negligenciamos esse ministério, porque nós somos embaixadores, somos cooperadores, somos confortados, exercemos voluntariedade e boa vontade pelo amor de Deus para conosco. E ao PH, irmãos, a estrutura da Igreja Presbiteriana do Brasil, os irmãos que
veio de outras denominações, e a estrutura da igreja é a estrutura familiar. O que é essa estrutura familiar? Crianças, união ao CP, União de Crianças Presbiterianas. Os adolescentes, a UPA, União Presbiteriana de Adolescentes. A UMP está reunida em cima, União de Mocidade Presbiteriana. Eu mesmo vim da UMP, quando cometi é do UMP. A SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. A SAF é bênção na vida da igreja, para os homens, principalmente. E é o PH, que é a União Presbiteriana de Homens. É os ministérios que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem na sua estrutura. Quando eu, em 77, 78, meus pais foram convidados para ir na igreja, a igreja presbiteriana lá no bairro Céu Azul, em Belo Horizonte. Era criança. Aí meu pai não quis ir, mas minha mãe foi, porque os vizinhos eram diáconos, eram presbiterianos de berço, vieram do interior. E nisso eu passei um trabalho junto com a minha irmã, era um trabalho de CP de crianças. Fui descobrir muitos anos depois aquilo ali, quando fui no casamento de um primo meu naquela mesma igreja. Mas foi o primeiro contato que eu tive com o trabalho de sociedade interna dentro da igreja. Eu nunca imaginaria que um dia eu fosse presbiteriano. E a partir do momento que eu fui presbiteriano, já há mais de 20 anos, eu sempre gostei de trabalhar na sociedade interna. Os irmãos falam, o seu ministério é esse, graças a Deus. E me envolvo, e fico alegre quando os homens têm à disposição, porque a UPH, nós somos 5 federações no Sínodo, 5 presbitérios, e somos 34 PHs organizadas. E nisso, nós temos UPHs que trabalham com evangelismo, com missões, estudo bíblico, palestra, ação social, às vezes até com uma questão esportiva, recreativa. Então, aquilo, irmãos, que é a realidade local, a disposição local. Por exemplo, se vocês têm condição de fazer aqui, às vezes, um evangelismo, algum trabalho aqui, na região, alguma outra coisa, palestras, algum evento, ao PH, irmãos, os homens já trabalham. Então, esse aqui hoje é um trabalho típico de um PH. Né? A minha UPH, por exemplo, nós reunimos todas as quartas, segunda-feiras do mês. Nós reunimos. E a nossa igreja é confederativa, federativa e confederativa. Porque na própria Constituição da igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil é a constituição de igrejas federativas. Nós somos interligados, nós não estamos aqui isolados. Vocês aqui pertencem ao presbitério de Betim, o presbitério de Betim ao Sínodo-Oeste de Belo Horizonte e o Sínodo-Oeste ao Supremo Concílio. Então, da mesma forma, os trabalhos do trabalho masculino, do trabalho feminino, do trabalho da mocidade, do trabalho da adolescência, do trabalho da infância e também ao trabalho da terceira idade, né? Nós temos toda essa estrutura. Então, quando o pastor Márcio e os irmãos me convidaram, eu falei assim, olha, irmão, a minha visita é para trazer essa palavra para os irmãos com vistas à organização da UPH aqui em Florestamento. Esse é o meu objetivo, porque, conforme foi a palavra, irmãos, não tem como nós congregarmos sem sermos embaixadores, sem sermos cooperadores, sem exercermos a voluntariedade. E essa voluntariedade com boa vontade. Então, o crescimento, por que eu digo isso? Porque a questão da masculinidade, principalmente entre os homens, nós estamos caminhando num tempo hoje muito difícil, em questão de sexualidade, né, em questão de ideologias, né? Então, os homens têm lugares, a dificuldade dos homens justamente comandarem, no sentido não serem assim carrascos, pelo contrário, de comandarem os seus lares, suas casas, e ainda mais seus filhos, né? O que é seu filho? Porque parece, né? Então,
Parece. Deus perdoe. Não sei se eu digo a meu misericórdia. Então, eu estava pensando que Deus mandando tragar a questão. Meu filho tem 9 anos e meio. E ele vai, quando ele está comigo, assim, eu trago ele fica agarrado comigo, não dá trabalho, ele só fica perguntando assim, tá quase acabando? Comigo, sábado passado, estava na primeira igreja de Belo Horizonte, lá na Afonso Pena, trabalho do PH lá. Aí ele falou, pai, tá acabando? Meu filho, tá quase. Tá. Aí passou mais uns 20 minutos. Mas não sei se está quase acabando, mas vai acabar? Vai acabar. Aí depois, terminou, nós ficamos pensando lá que nos passou com os irmãos lá, mas pegou o telefone e ficou com ele. Você está acabando, hein, meu irmão? Calma. Está terminando aqui o telefone. Calma, está terminando. Ah, então passou o desespero para mexer no telefone, na internet, essas coisas, né? Mas o que acontece? O Eric está aqui, mais novo, é bênção, né? Então, os outros irmãos. Então, o Nilson é a nossa liderança aqui da Federação de Betim, que é uma federação que ainda está em consolidação, nós sabemos disso. E a pandemia, ela trouxe algumas dificuldades em questão de desenvolvimento para ela. Todo mundo sabe as dificuldades que as igrejas nós passamos. Mas, assim, é uma liderança. Então, irmãos, com vistas à organização, aqui já dá para nascer, para organizar um OPH não nascente. Porque o OPH nascente tem que ser no mínimo 5 homens e no máximo 9. E a consolidada a partir de 10. Né? Aí já pode eleger. Então, com esse objetivo, com a disposição, os irmãos não precisam responder. Vou contar uma história para vocês lá na igreja de Oliveira, que é do nosso sino, do Ministério Eldorado. Nós chegamos lá com o intuito com vista de organizar o PH. E os irmãos estavam assim desanimados, com aquela situação toda desanimada, não vamos. Pediram para se reunir lá dentro fechada, nós fomos uma comitiva e entraram para reunir, e as irmãs da SAF falaram assim, nós ajoelharam, pedindo para que os homens organizassem o PH, para estar participando junto com elas dos trabalhos. E elas foram orando, a gente lá fora, orando, esperando e tudo. A reunião que era 15 minutos durou 10. Aí eles saíram. Voltamos para o tempo, aí perguntamos, qual a decisão que vocês tomaram? Nós vamos organizar. E foi bênção que é o PH. As mulheres, os homens participando de evangelismo nas praças, nas casas, as segundas-feiras marcaram, ia passar. Não ia todo mundo. Às vezes tem gente, os irmãos falaram, é difícil às vezes você chegar, tem uma programação aqui, outra coisa ali, mas na medida do possível foram caminhando juntos. Então, por isso que as sociedades internas da nossa igreja são chamadas de forças de integração, para que justamente ela possa cooperar de uma maneira ou de outra no trabalho. A questão burocrática, já há hoje no Supremo Conselho uma comissão de revitalização das sociedades externas para diminuir um pouco essa burocracia, porque a nossa igreja é muito organizada, a questão de documentação, relatório, essas coisas, mas o maior objetivo, irmãos, é que os homens estejam ativos dentro da igreja, exercendo o presbiterato, o diaconato, o trabalho de missões, evangelismo, o trabalho pastoral, que nossa igreja, nossa denominação defende, que é justamente dos homens, atribuído aos homens, para que nós estejamos caminhando juntos. E eu pergunto aos irmãos, os irmãos têm convicção, desejam justamente organizarmos o PH? Essa pergunta que eu falo. Pode dizer, pode ficar à vontade, irmão. Quem levanta a mão? Amém, irmão. Então essa é uma disposição, nós vamos estar passando, depois nós vamos conversar com a liderança aqui, nós marcamos uma data, né? E será um prazer estar com os irmãos, vai para o melhor dia, né? Porque às vezes pode agregar os homens aqui, e nós podemos fazer isso. E vai ser uma bênção,
vocês trabalhar conosco federativamente, justamente como tanto para a igreja, como trabalhar amigo regional do presbitério, assim como embaixadores, cooperadores, com voluntariedade e boa vontade. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém? Volta a palavra. Aproveitando a palavra de Vossa Senhoria, né, todos aqui têm esposa, né? A SAF, né? Então, né, pastor? O pastor é a SAF, é importantíssimo, né? Então, E é interessante porque a maioria de nós aqui, as nossas esposas, são membros da igreja. Isso. Né? A SAF é uma bênção. A minha esposa é parceira da SAF. E assim, quando eu posso ir com ela, ela vai, quando ela pode ir, ela está trabalhando, senão ela viria comigo aqui. Ela está trabalhando no Hospital Municipal de Contagem. E quando eu posso, eu vou. Deixa eu contar para vocês uma coisa aqui. Eu sou no momento passado, eu sou porque é um trabalho, quem conhece verdadeiramente o trabalho da SAF, é um trabalho maravilhoso de auxílio. Na verdade, eles dão show em nós. Né? Show é justo, A verdade é essa. Eu falo que eu me formei no CPO junto com a Ana Maria Prado. Então a gente criou um vínculo muito forte. A Ana ela é a presidente nacional da SAF. Só para vocês terem uma ideia, eu acho que eu comentei aqui na igreja, né, André, no ano passado, a SAF ela investiu em missões no ano passado quase 2 milhões de reais. Quase 2 milhões. Eu salvo engano no ano passado. Mas quase 2 milhões, foi 1 milhão e 900 e pouco. Isso porque é relatório da junta, né? A junta de missões passa para a gente. Então, assim, que a SAF investe, e eu fui um dos beneficiados. Sabe? Então, assim, uma coisa que eu falo mesmo, onde eu chego, eu sou louco, sou apaixonado pela SAF.